Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 23, revisão e avaliação. Então, pegue o seu material, anote tudo da nossa revisão e, sem mais delongas, vamos à nossa revisão. E na nossa revisão, vamos estudar tudo sobre análise combinatória. Então, preste bastante atenção, que aqui a gente vai ver princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo, fatorial, combinação, tá? Então, prestem bastante atenção para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? E aí, para iniciar, o que é análise combinatória? A análise combinatória pode ser definida como um conjunto de possibilidades constituído por elementos finitos, utilizando métodos e estratégias que possibilitam a contagem. Então, iniciando aí a nossa análise combinatória, vamos estudar o princípio fundamental da contagem, o nosso PFC. O princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como princípio multiplicativo, diz que se há X modos de tomar uma decisão D1, e tomada a decisão D1, há Y modos de tomar a decisão D2. Então, o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é X vezes Y, ok? Então, aqui no nosso princípio fundamental da contagem, tá? A gente vai ter, por exemplo, duas decisões a tomar, certo? E aí, basta você multiplicar ali a quantidade de possibilidades de cada uma daquelas decisões, ok? Para que você entenda melhor, vamos lá ver o nosso exemplo. Vamos lá. Quantos são os números de 4 dígitos distintos? Então, para iniciar, vamos verificar aqui só alguns detalhes. Por exemplo, distintos. Distintos significa o quê? Diferentes, ok? Então, sempre que vocês verem aí a palavra distinto, significa diferentes, ok? Então, não errem mais por não saber o significado da palavra distinto, tá? Então, aqui no nosso exemplo quantos são os números de 4 dígitos, tá bom? Então, vamos ver aqui a nossa solução. Começamos escolhendo pelo primeiro dígito, ok? Como assim pelo primeiro dígito, professor? Nós temos, 4 dígitos, certo? Pois são números com 4 dígitos distintos. O primeiro dígito é este bem aqui, E por que nós vamos começar por ele? Tá? Por quê? Porque ele é o que possui, a maior restrição. Como assim a maior restrição? Observe que para esse primeiro espaço aqui, ou seja, para esse primeiro dígito, tá? Eu tenho quantas possibilidades, Quantos números eu posso colocar aqui? Para esse meu primeiro dígito, eu só posso colocar, 9 dígitos. Por quê? Vamos lá, os dígitos que a gente tem para colocar são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? Porém, para esse primeiro espaço aqui, certo? Para esse primeiro espaço aqui, o que acontece? Eu não posso colocar o meu dígito 0. Por quê? Porque senão eu vou ter, por exemplo, o número 0,215, certo? Mas 0,215 é o mesmo do que 215. E aí ele deixa de ser um número com 4 dígitos, ok? Então, o 0 eu não posso colocar. Então, quantas opções eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá bom? Quando você for pegar uma questão desse jeito,
Só ficar atento que você está conferindo possibilidades e não o número, tá? Eu não estou colocando aqui, ó, o número 9. Eu estou colocando aqui que eu tenho 9 possibilidades, tá? Para ocupar esta primeira casa aqui, ok? Para a minha próxima, quantas opções agora eu vou ter? Para a próxima eu vou ter agora 9 possibilidades. Por que são 9 possibilidades? Porque agora eu já posso colocar o meu 0, tá? Porém, eu já coloquei um número aqui na minha primeira casa. E este número eu não posso repetir. Por quê? Porque os números precisam ter dígitos distintos, ou seja, diferentes. Então, tirando apenas o dígito que eu já coloquei aqui na minha primeira casa, eu também vou ter 9 possibilidades. Certo? E aí, para a minha terceira casa aqui, ó. E agora, aqui na minha segunda casa, 9 possibilidades. Para a terceira casa, eu vou ter 8 possibilidades. Por que 8 possibilidades? Porque eu não posso repetir nenhum daqui e nenhum daqui. Tá? Então, 2 dígitos eu não posso repetir. Então, dos 10 dígitos aqui, eu tenho 8 agora. E para a próxima, seguindo a mesma lógica, agora eu vou ter 7, certo? Então, olha, observe que a gente teve, ó, 4 tomadas de decisões. Tá? E aí, pelo princípio multiplicativo, basta a gente, né, multiplicar as decisões, as possibilidades. E aí, então, significa que a gente pode concluir que há 4.536 números de 4 dígitos distintos, ok? Essa é a quantidade de dígitos distintos existentes ali de números com 4 dígitos, tudo bem? Então, ok, estudamos agora aqui a primeira parte, princípio fundamental da contagem, e aí vamos agora estudar um assunto que é muito também importante aqui na nossa análise combinatória, que é o nosso fatorial. Então, vamos ver aqui o que é fatorial. Olha, observe aqui ao lado que o que é o fatorial? É exatamente esse ponto de exclamação que a gente coloca ao lado do número, tá? E o que significa? Para que serve? Quando a gente tem, por exemplo, ali, ó, 5 fatorial, significa que o 5 está multiplicando todos os seus antecessores, ok? Então, quando tem o 5 com o ponto de exclamação ali ao lado dele, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ok? Não coloca o 0 junto. Por quê? Porque se você colocar o 0, você vai multiplicar ali, estando com 0, vai dar 0 tudo, tá? Então, sempre que tem um fatorial, você multiplica o número, partindo dele, por todos os seus antecessores, até o número 1. E aí é só realizar a multiplicação, tudo bem? E aí, vamos usar onde fatorial? Fatorial a gente vai usar em permutação. Você sabe o que é permutação? Olha aí. Permutação é o ato de substituir uma coisa por outra ou trocar os elementos entre si a fim de se obter uma nova ordem. Entendeu como é que funciona? Então, quando eu tenho ali vários elementos e eu quero movimentar, né? Eu quero mudar ali a ordem daqueles elementos, o que eu faço? Eu vou fazer uma permutação, eu vou trocar os elementos de ordem. Tudo bem? E aí a nossa permutação nós temos 3 tipos. Temos ali a permutação simples, a com repetição, e a permutação circular. Mas vamos começar ali pela permutação simples. Iniciando aqui pela nossa permutação simples, o conceito de permutação simples parte do problema, onde verificaremos de quantos modos podemos ordenar em fila em elementos distintos. Então, fique bem atento. Quando é que a gente usa permutação simples? Quando a gente tem elementos distintos, ou seja, diferentes. Vamos ordenar em elementos em N posições de uma fila. Tudo bem? Então, eu tenho ali 5 lugares numa fila e eu tenho 5 pessoas. De quantos modos eu posso ali organizar esta fila? Esta aí é uma forma da gente calcular permutação simples.
E aí a permutação simples ela tem ali uma formulazinha que também é bem simples, que é n fatorial. Quem é n? O número de elementos em que eu quero fazer a permutação. Então, se são 5 pessoas, basta eu calcular o fatorial de 5, ou seja, 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar minha quantidade de possibilidades de organizar ali a minha fila com 5 pessoas. Entendido? E mais, vamos ver aí um exemplo de permutação simples, para fixar melhor aí na mente de vocês. Os resultados do sorteio da Mega Sena foram os números 7, 12, 28, 35, 42 e 59. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? Então, observe que, eu já estou dizendo, já saíram esses números, ok? Então, esses 6 números já foram sorteados. Eu quero saber de quantas maneiras eles podem ter sido sorteados, tá? Então, são números distintos. A gente aplica ali na nossa fórmula da permutação simples, ok? Fórmula da permutação simples é n fatorial. Como são 6 números, então 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Então, esse sorteio pode ter ocorrido de 720 maneiras diferentes, ok? Então, sempre que a gente tem ali, né, elementos distintos, ou seja, diferentes, e a gente quer ali, né, mudar a ordem deles, a gente aplica a nossa permutação simples. Quando os elementos contêm, né, quando a gente contém elementos iguais ali no meio, a gente utiliza a nossa permutação com repetição. Tudo bem? Então, ali a nossa permutação com repetição, né, usamos a permutação simples quando os elementos do conjunto são distintos. Exatamente o que eu havia dito. Quando há elementos iguais, fazemos a permutação de uma forma diferente, pois os elementos iguais podem permutar entre si sem alterar, tá bom? Então, por quê? Se você trocar ali o lugar dos dois que são parecidos, né, que são iguais, você não vai estar mudando a ordem, tá bom? Vai continuar ali sendo a mesma coisa. E aí, claro, a nossa fórmula também muda ali um pouquinho, porque agora vai ter um denominador para você tirar essas repetições. Vamos lá. Então, aí o nosso exemplo de permutação com repetição. Aqui, um anagrama, né, os anagramas da nossa palavra matemática. Então, observe que a gente tem, né, 2M's, 2T's e 3A. Então, temos elementos repetidos, tá? Então, como a palavra matemática possui letras repetidas, logo eu preciso calcular os anagramas e retirar aquele que as letras iguais se permutam. Pois se eu trocar apenas, né, os A's, né, a palavra ainda continuará a mesma. Ou se eu trocar os T's da palavra, acontecerá a mesma coisa. A mesma coisa também se eu trocar, né, o A. Ok? E aí, o que acontece? Vamos aplicar aqui a nossa fórmula. Então, observe que, ó, aqui é N, meu número de elementos. Como a palavra matemática possui 10 letras, então meu N é 10. Tá? E aqui é a quantidade de repetições. Como o T repete 2 vezes, o M repete 2 vezes e o A repete 3 vezes, é exatamente eles que estarão aqui, ó. Tá bom? Aqui é os anagramas que eu vou ter que tirar as repetições. Os 2 T's, os 3 A's e os 2 M's. Então, eu vou resolvendo. Eu preciso chegar até o final? Não, porque, ó, esses dois aqui, eles vão se anular. Certo? Basta eu fazer aqui agora a minha multiplicação de 2 vezes 2, que vai dar 4. Eu realizo esta multiplicação, que dá 604.800, e eu divido por 4, que eu chego no meu resultado 151.200. Ok? Então, esta é a quantidade de anagramas da palavra matemática. Ok? E aí, o outro tipo de permutação é a nossa permutação circular. A nossa permutação circular a gente utiliza quando a gente está disposto, né, em um círculo, né, em uma roda ali.
Então, dispomos de N elementos distintos novamente, prestem atenção. E precisamos colocar em N posições localizadas em um círculo. Então, isso faz com que a nossa formulazinha tenha um pequeno ajuste, tá bom? E aí eu tenho que tirar esta uma repetição. Então, vamos ver lá o nosso exemplo de novo. Se for dito ali que está disposto, por exemplo, em uma roda, tá? Como aqui está no nosso exemplo, eu já sei que é uma permutação circular, tá? São elementos distintos, porém estão em uma roda. Então, minha fórmula muda um pouquinho. Ela vira o quê? Ela vira N menos 1 fatorial, ok? É a única mudança. Estão vendo aqui agora, né? São 5 jovens, e aí eu aplico a minha fórmula, tá? Permutação circular, 5 elementos, são 5 jovens. Então, 5 menos 1, que é N menos 1, eu vou calcular o fatorial de 4. Então, meu resultado, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24, tá? Então, eles podem ali ficar sentados ali em uma roda de 24 formas diferentes, né? De 24 maneiras diferentes eu posso organizá-los ali. Tudo bem? E agora nós vamos aprender um outro detalhezinho. Vamos agora aprender mais uma parte aqui da nossa análise combinatória. Vamos agora para arranjo. Arranjo simples. Utilizamos arranjos simples quando queremos agrupar elementos sem repetições. A ordem e a natureza dos elementos fazem com que um grupo seja diferente do outro, tá bom? Então, também temos aí a nossa fórmula do arranjo, ok? Aqui é a nossa fórmula do arranjo. Arranjo é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. N, meu número de elementos, tá? E P, quantos ali eu quero, né, pegar ali de dentro daquele meu grupo de elementos. Como assim? Vamos ver aqui no exemplo que você vai entender melhor. Olha aí, em uma competição de tênis de mesa, existem 8 jogadores. Então, o meu N aqui vai ser 8, é o meu grupo. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Um pódio a gente sabe que é formado por 3 posições, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. E note que as posições são diferentes, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, isso é o que diferencia arranjo de combinação. Então, eu tenho, né, um grupo com 8 pessoas e eu quero separar ali de 3 em 3, né? Fazer ali 3 em 3 para me saber de quantas formas eu posso formar este pódio. A gente aplica aqui na nossa fórmula de arranjo simples, ok? No lugar do N eu coloco 8 e no lugar do P eu coloco 3. Então, 8 menos 3, 5 fatorial. Eu não preciso, né, destrinchar tudo, porque eu paro ali no 5 para fazer a minha divisão. E aí 8 vezes 7 vezes 6 é 336. Então, eu posso formar o pódio de 336 maneiras, tá bom? E aí, agora, para a última partezinha da nossa, né, revisão, vamos agora conhecer as combinações. Vamos lá. Considere os conjuntos, tá? Então, observe que aqui temos, ó, conjunto A, conjunto B, C, D, E e F, tá? E observe que todos eles possuem os mesmos elementos, ó, 1, 2 e 3. Só estão em ordens diferentes. Isso aqui eu coloquei para quê? Só para vocês entenderem a diferença entre arranjo e combinação. Para arranjo, nós possuímos, ó, 6, né, grupos diferentes, tá? Porém, para combinação, são 6 grupos iguais. Por quê? Porque todos eles possuem os elementos 1, 2 e 3, não importa a ordem. Então, se não importa a ordem, é combinação. Se ela importa, é arranjo. Tudo bem? E aí aqui a nossa combinação simples. Vamos lá novamente para mais uma fórmula, tá? É bem parecida com a fórmula do arranjo. A diferença é que tem esse P fatorial aqui antes. E a forma também é bem parecida. Vamos aqui ver o nosso exemplo, ó.
Quantas comissões de 3 componentes podemos formar com 15 alunos de uma turma? Então, meu N é 15, né? Meu grupo maior. E aí, o meu P vai ser 3. Observe que não tem cargo, não tem nada. 3 componentes são 3 componentes. Ok? Então, basta a gente aplicar na nossa fórmula aqui da combinação, no lugar do N, 15, e no lugar do P, 3. Ok? 15 menos 3 é 12, e aqui meu 3 fatorial é 3, 2, 1. Eu paro no 12 para fazer a minha divisão, ó, 12 dividido por 12 é 1. E aí, fazendo a minha multiplicação aqui, 2.730, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Dividindo, meu resultado é 555 comissões. Então, melhor, 455 comissões. Então, essa é a quantidade de comissões que eu posso ali, né, organizar, tendo um grupo de 15 alunos e separando, né, em 3 componentes. Tudo bem? Então, essa foi a nossa revisão de análise combinatória. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade.